Boa noite, hoje 24 de janeiro e começa agora mais uma edição do Jornal das 6. Quem já se deu ao trabalho de fazer uma simples soma na fatura de energia elétrica pode ter percebido que o valor que pagamos de imposto é bem alto. Isso porque, em alguns casos, o valor dos tributos cobrados na conta de luz pode ser diferente do total lançado na fatura. Os diversos e confusos impostos no Brasil são algo que podem dar dor de cabeça a muita gente. O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, ICMS, é um imposto que incide sobre a circulação de produtos como eletrodomésticos, alimentos, serviços de comunicação e transporte intermunicipal e interestadual, e também nas contas de energia elétrica, entre outros. A arrecadação advinda desse tributo é encaminhada para os estados e usado por eles para diversas funções. Em relação à conta de energia, o sistema de tributação do ICMS, que está previsto na Constituição Federal, ele prevê que o ICMS ele faz parte do próprio custo do produto ou do serviço. Ou seja, sempre que nós comprarmos um produto, nós estamos pagando, junto com esse preço, o valor do ICMS. Então, por exemplo, se eu comprar uma camisa e pagar R$100, na verdade eu não estou pagando R$100 pela camisa, estou pagando R$100 pela camisa, mas ali tem uma parte, talvez R$20, que seria ICMS, que está embutido no preço. Em relação à energia, existe um sistema de fixação do preço que é feito pela ANEEL, que é a Agência Nacional de Reguladora da Energia Elétrica, que ela fixa o preço da energia limpa, ou seja, o preço da energia antes de colocar o valor dos tributos. Tá? E também existe na Constituição Federal o princípio de que diz que o ICMS faz parte do preço. Então, como eu tenho o preço da energia limpo, sem imposto, eu tenho que embutir o imposto no valor do consumo final. Então, se nós pegarmos a nossa conta de energia, vai dizer lá o valor do consumo e o valor do tributo separadamente. Isso quer dizer o quê? Que aquele valor do consumo é o valor do preço limpo da energia, ou seja, aquele fixado pela agência reguladora. Tá? Mas o que o Estado cobra ICMS é pegando esse valor e colocando para dentro o ICMS, é o chamado cálculo do ICMS por dentro. Na hora de calcular o imposto, você sabe, da conta de luz, por exemplo, como fazer esse cálculo? Como é que se faz isso? Se faz através de uma regra de 3. Tá? Então, a nossa legislação no Rio Grande do Sul ela prevê que a alíquota do ICMS é 30%. Tá? Mas é 30%, então, em cima do valor da energia, mais o próprio imposto, que é o que se chama de base de cálculo do imposto. Então, eu faço uma regra de 3. O valor da energia limpa corresponde a 70%, né? E o valor da energia limpa mais o imposto vai corresponder a 100%. Né? Aí é que nós vamos ter, então, por exemplo, numa conta de energia de consumo de R$200, que seria o valor da energia propriamente dita, eu vou ter um custo final de R$85, que seria o valor do imposto que vai estar embutido no preço. Ou seja, eu pego os 200, divido por 0,70 para fazer o cálculo já direto e vou encontrar a base de cálculo, que é R$285,71. Então, para efeito de ICMS, os 200 da energia limpa se transformam em 285,71. Aí, sobre esses 285,71, aí eu aplico os 30%, que é a alíquota nominal prevista na legislação, e vou encontrar que nessa conta eu estou pagando R$ 85,71 de ICMS. Isso corresponde, então, a uma alíquota efetiva de 42,85%. Né? Ou seja, ao invés de ter uma alíquota nominal de 30%, eu estou, na verdade, sobre o meu consumo de energia limpa, eu estou pagando 42,85% de ICMS.
justamente pelo sistema de cálculo e fixação de preços. Segundo o advogado tributarista Valmor Luiz Aliev, mesmo passando dos 30%, nós não estamos pagando a mais. Analisar o percentual de alíquota previsto na legislação e só considerar como base de cálculo o valor do teu consumo de energia limpa, realmente a pessoa tem a impressão que está pagando a mais. Tá? Mas dentro de todo o sistema tributário que está previsto na Constituição, é esta a forma que tem de se calcular. É o mesmo critério que se usa nas importações, que quando você importa uma mercadoria do exterior, ela vem com o preço limpo, sem nenhum tributo, né? Porque não se paga tributos nas operações de importação e exportação de um país para outro. E tu vai pagar o tributo quando o produto entra no Brasil. Então, se você comprar, digamos, uma empresa importar uma máquina da Alemanha e pagar por ela lá $50 mil, ela vai chegar no Brasil por $50 mil. E sobre esses $50 mil, ela vai pagar o imposto, o ICMS. Né? Mas, para fazer o cálculo, ela usa o mesmo critério desse da energia, ou seja, a importação se dá pelo valor do produto sem embutir qualquer ICMS. O advogado enfatiza o que não é tributável. Já é uma questão de um enfoque diferente, ou seja, de você ver o que é tributável, o que não é tributável. Então, aqui sim, realmente existe uma discussão judicial de se esses valores que são embutidos na conta a título de taxa de transmissão, para a utilização das redes de transmissão ou das redes de distribuição, se seria um encargo que deve ser embutido no preço e cobrado imposto ou não. Tá? Porque, na verdade, essa taxa do uso do sistema de transmissão e sistema de distribuição nada mais é das redes que servem para transportar a energia da usina até os pontos de distribuição, né? Onde, então, essa energia ou ela é transformada para que ela possa chegar nas suas residências. Tá? Aí, nesse aspecto, efetivamente existem decisões judiciais dizendo que este encargo não deve ser tributado para fins de repasse aos consumidores finais. Eles teriam que aí sim buscar o judiciário para que a justiça diga se é ou não é tributável. Tá? Então, o sistema tributário é muito complexo, mas mesmo assim o consumidor precisa fiscalizar. Com certeza. Assim, hoje é uma questão bem concreta e que o nosso sistema tributário nacional é um sistema por demais complexo, porque ele, além de abranger um grande número de tributos, ele abrange um sistema todo muito burocratizante. E as pessoas, muitas vezes, elas não se dão conta, mesmo os profissionais que trabalham na área, muitas vezes eles não conseguem ter o domínio de toda essa questão burocrática que tem. E aí, realmente, nós pagamos demais tributo em função justamente também desse aspecto dos encargos que nós temos. E aí, o que nós precisamos é fazer um trabalho de conscientização política para que haja uma simplificação do sistema tributário nacional e que as pessoas elas tenham conhecimento exato daquilo que está pagando, porque hoje a gente não tem efetivamente este conhecimento de tudo que está sendo pago. Tá? Até porque, lembrando um pouquinho mais ainda em função da energia, existe na Constituição Federal um princípio constitucional que diz que o ICMS ele deve ser, o quanto possível, seletivo. O que quer dizer isso? Que ele tem que haver uma tributação maior para os produtos mais supérfluos e menor para os produtos mais essenciais. Né? No caso da energia, ele está na faixa dos tributos com maior tributação. Ele está na mesma faixa da tributação de armas, por exemplo, de perfumes, de gasolina, de telefone, ou seja, na maior faixa, que seria os 30%, no caso aqui do Rio Grande do Sul. Né? E existem alguns produtos que a tributação é de 7%, como é, por exemplo, da cesta básica, do arroz, do feijão, que é o que a gente consome todo dia. A inflação oficial do país é o IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, apurado pelo IBGE. Mas no bolso, cada brasileiro sente de um modo diferente.
Os economistas batizaram isso de inflação pessoal, que leva em conta a classe social e as preferências de consumo. O IPCA é o índice usado pelo governo para medir a inflação. No ano passado, foi de 6,29%. Acontece que ele se refere ao custo de vida de famílias com renda mensal de 1 a 40 salários mínimos. Em um universo tão amplo, os hábitos de consumo são muito diversificados. Isso quer dizer que a inflação de cada pessoa depende do que ela prioriza e pode comprar. A inflação pessoal, como o nome sugere, depende muito do hábito de consumo. Se você é uma pessoa que come muitos produtos industrializados, certamente a sua inflação no ano passado foi maior do que pessoas que se alimentam principalmente de produtos in natura, como legumes e frutas. Anotar quanto se gasta em cada item é o primeiro passo para saber qual é a sua própria inflação. Eu conheço muita gente que anota, mas faz o que com esses dados? Né? Bom, a primeira coisa a gente tem que ver, ok, o que está subindo nas minhas despesas? O que está caindo nas minhas despesas? Então aí, a partir desse momento, você vai conseguir se entender e ver quais são as minhas prioridades, qual é o meu padrão de vida. A Luísa gosta de comer fora, mas percebe que nos últimos meses está gastando mais para manter esse hábito. Ela sabe também que precisa controlar melhor o orçamento. Quando se trata de economia, de bolsa, a gente faz uma adaptação. Então eu acabo que opto por produtos mais baratos que estão com ofertas na semana. E o que fazer quando algo de que você gosta muito fica muito mais caro? Você substitui coisas. Você tem que fazer a alimentação caber no seu orçamento, porque o salário não se adequa. Então, você tem que adequar o que você consome no seu salário. O início de ano é a melhor época para os estudantes conseguirem um estágio. De janeiro a março, o número de vagas aumenta em 20%. A experiência enriquece o currículo e pode até garantir um contrato profissional. Bárbara foi contratada como engenheira depois de um estágio de 2 anos nesta construtora. Tudo que ela aprendeu é hoje usado para liderar grandes obras. O estágio é a parte principal da vida do estudante, onde ele vai aprender, onde ele vai ter a oportunidade de conhecer na prática o que ele está aprendendo, né? O estágio que ela passou faz parte de um programa da construtora chamado de Futuro Engenheiro. O objetivo é preparar os estudantes por 4 semestres, ensinando cada etapa do processo de uma obra. E, ao final, a chance de contratação é grande. Nós temos um método de trabalho muito diferente do que é praticado aí no mercado. Então, a gente prefere formar essa turma aqui em casa. De acordo com o Núcleo Brasileiro de Estágios, de janeiro a março, o número de vagas cresce 20% no país. É nesse período que as empresas procuram no mercado novos profissionais, com o objetivo de atingir as metas traçadas para o ano. Mas apesar do aumento na oferta de vagas, a competitividade é grande. Segundo o NUB, no Brasil, apenas 11% dos estudantes do ensino superior fazem estágio. No ensino médio, o índice cai para 2,7%. Por isso é tão importante estar preparado para fazer diferença na hora de competir por uma vaga. De fundamental importância é que o estudante compareça à entrevista munido do currículo vitae. Ele deve procurar mostrar vontade de aprender durante a entrevista, o real interesse dele pela vaga, manter o brilho no olho, né, que é tão importante, mostrar para o entrevistador que ele é uma pessoa proativa. O Instituto Juntos deve encaminhar nesta quarta-feira uma apelação para a Organização dos Estados Americanos, a OEA, sobre o caso da Boate Kiss em Santa Maria. A ONG pedirá à Comissão Interamericana dos Direitos Humanos responsabilização do Estado brasileiro por violação, entre outros direitos, o direito à vida, integridade física, proteção e garantias judiciais. No entendimento do Instituto, Ministério Público, Prefeitura de Santa Maria e Corpo de Bombeiros tinham conhecimento prévio de irregularidades na casa noturna, onde um incêndio provocou a morte de 242 pessoas há 4 anos.
Os agentes públicos das instituições mencionadas consideram que as investigações foram realizadas de modo adequado. Os proprietários da boate e 2 integrantes da banda que tocava na madrugada de 27 de janeiro de 2013 aguardam júri popular. O esgotamento sanitário de Ijuí será ampliado nos próximos meses. Além de Ijuí, Cachoeirinha e Santo Ângelo também tiveram ordem de serviço assinada este ano para a realização de obras de ampliação de serviço. Para Ijuí, a Corsã possui em recursos captados pelo PAC 2 mais de 40 milhões para investimentos. Para Ijuí, a Corsã possui em recursos captados pelo PAC 40.892.035,77 centavos para investimentos. A ampliação da rede coletora em 22,4 quilômetros será executada junto com a implantação de 2.199 ramais prediais e a estação elevatória de esgoto Tancredo Neves. O contrato tem valor de R$ 5.930.000 e integra um investimento total de R$ 7.791.054. Bom, no centro de Ijuí, ali na Rua Benjamin Constante, também ali na Pinheiro Machado e agora na 21 de Abril, nós estamos realizando obras de esgotamento sanitário, que vai recolher o esgoto aí dessa parte central, tem a nossa estação de tratamento de esgoto para ser tratado. Também, paralelamente, nós estamos realizando a substituição das redes de água, que estão precárias aí nessa região da Benjamin Constante ali. Estamos agora realizando esse trabalho paralelamente com o esgotamento sanitário. A obra tem prazo de 24 meses para a conclusão e beneficiará 8,7 mil pessoas. Com a conclusão de todas as obras previstas no financiamento, o atual percentual de esgoto tratado pela companhia, que é de 10%, deve passar para 51%. Sim, o que foi assinado lá em Porto Alegre é a ordem de início do esgotamento sanitário nas bacias zero complementar. Essa bacia zero complementar é uma bacia ali perto do bairro Tancredo Neves, atinge aquela região. Uma bacia 5, que é a bacia ali perto da 14 de julho, Mário Silva ali, que atinge aquela região ali. A bacia 9 e 10, que é então lá o bairro Elizabeth, o bairro São José, o bairro Erval, partes desse bairro. Assim, eu só gostaria de salientar o que é uma bacia. Uma bacia é, por exemplo, onde chove num ponto lá, a água escoa todo para um ponto só, para um local. Então, aquilo ali é considerado uma bacia. Pode ser que num bairro atinja um ponto, mas no outro não. Então, as pessoas podem pensar que naquele bairro, todo o bairro vai ser atingido pelo esgotamento sanitário. Então, não, é só onde tiver o caimento para um ponto que é considerado, então, a bacia que a gente está falando. Motoristas reclamam do asfalto e dos buracos feitos pela Corsã. O gerente explica. Sim, a Corsã ela tem o contrato com a empresa executora dessas obras de esgoto e de substituição de rede de água precária. O contrato dela é a gente abre as ruas, conserta, no caso ali, substitui a rede, implanta o sistema de esgotamento sanitário e a recomposição do pavimento, toda ela é feita pela Corsã através dessa empresa terceirizada, que ela recompõe o calçamento, quando for o caso, ou então o asfalto, onde existe o asfalto, né? Então, o prazo aí é em torno aí de 15 dias para que o solo assente e tenha uma boa compactação, e depois que a gente coloque então o asfalto, esse asfalto não venha a ceder com o tempo. Então, tem que ter um prazo mínimo aí, que é em torno de 15 dias para que ele assente. A população precisa ter paciência, pois o trabalho da Corsã irá se estender por um longo período. Falta de água, ela acontece quando nós substituímos rede de água. Na implantação de esgoto não acontece, a não ser que, ao executar o esgoto, eles atingem uma rede de água e então tem que se desligar para fazer esse conserto. Mas isso é muito raro de acontecer, mas pode acontecer. Então, assim, só para salientar, além dessas bacias que eu citei aí, a Corsã este ano também estará licitando a bacia 14, que é uma bacia muito grande, que ela atinge, então, assim, a região aí do Praça dos Imigrantes até a 15 de novembro, e lá, então, lá do Hospital de Caridade até lá perto do bairro Tancredo Neves, uma bacia muito grande. Então, depois de implantar todas essas bacias,
de esgoto que eu citei aí, então Ijuí terá em torno de 51% de esgoto coletado e tratado lá na nossa estação de tratamento de esgoto lá no bairro Colonial. Uma boa noite a todos, uma ótima semana, nos encontramos na sexta-feira.